Gente, como eu falo sempre, eu estou sempre trazendo para vocês não só novidades incríveis, como empresários, empreendedores e celebridades artistas maravilhosos que estão aqui sempre para somar e passar para vocês e ajudar vocês o que é vida. Leia, muito obrigado por você estar aqui, é um carinho. Inclusive, ela me falou nos bastidores que é a primeira vez que está sendo entrevistada. É Verdade, isso, é verdade. vida? Você conseguiu um milagre. Que O isso, meu irmão. milagre que lá de cima a gente tenta manipular, né, vida? Oh, E claro, vou falar de você, eu quero saber um pouco mais de você. Cadu, seu irmão, o Eu- cara influenciador, gente, Ah, tô empreendedor. treinando, tô treinando. Olha que humildade, gente. Isso que é simplicidade, embora são duas coisas totalmente diferentes. Obrigada pelo carinho, obrigado por você estar aqui, obrigado por você estar somando Obrigado. sempre. E muito legal essa coisa de irmão, né? Dupla dinâmica. Dupla dinâmica, gente. eu que agradeço, porque se você foi muito carinhosa para conosco, então se nós estamos aqui é porque você merece. Assim, hoje, o dia de emoção, gente, eu já não aguento mais. Ainda bem que a maquiagem, ela é prova d'água. Porque senão, eu já nem coloco lápis preto, porque senão já estava um borrão, gente. Não pode. Eu agradeço pelo carinho. Eu costumo dizer que nada acontece à toa, as coisas vão acontecendo, nada é planejado, as coisas vão de uma energia, de naturalidade absurda, né? Então, assim, agradeço, gratidão por você estar aqui, porque eu sei o tempo de cada um, eu sei como é que é a internet, eu sei como é que é o nosso dedinho, que às vezes fica duro de tanto digitar, não é verdade? Verdade. Por mais que a gente venha ter pessoas capacitadas ao nosso redor, a gente acaba querendo ser um leão, acaba querendo ficar de frente e vai com o dedinho, com você, ai, tá duro, pô, nesse, não é verdade? É verdade. Telefone hoje virou não só uma ferramenta de trabalho, mas eu acredito que é parte do nosso corpo, porque a gente não sai. Se você sair de casa, sair pra algum lugar, você vai querer saber onde é que tá. Você não, imagina ficar sem bateria. Nossa senhora, as pessoas Morte. morrem. É morte. Entre aspas, né? Já não aguento mais ter bateria recarregável. Exatamente. Hoje eu passei por isso. Eu tava num compromisso e aí eu tava com 1%. Faltava Ai, tipo Jesus. 15 minutos pra chegar em casa. E você fica no desespero. Parece que a gente que quer 15 minutos sem bateria, né? Mas É. eu tava tenso porque tava em 1% e aquela coisa, chega, não chega, não chega. Eu cheguei, a primeira coisa que você faz é carregar o telefone hoje, porque basicamente a sua vida hoje tá no celular. Seja contato, seja rede social, seja trabalho, seja amigo, seja família, seja o carro de aplicativo que você vai pegar, seja o banco que você vai pagar, a conta, né? E ainda tinha isso, que eu tava num compromisso que precisava pagar, e eu falei assim, se a bateria acabar, eu tenho que pagar, que hoje a gente não anda mais com dinheiro. É verdade. Que ale- Como é que vai pedir os outros? Paga aí, por É. favor, que Que eu te agonia. juro. Pela internet, eu sou um cara conhecido, eu te prometo que você não vai levar calote. Fala comigo pelo direct. Exatamente, aí eu falei, caramba, mas deu tudo certo, graças a Deus, 1% aguentou os 15 Até- minutos, e aí estamos aqui, firme e forte. Porque isso já aconteceu comigo, tá? É. Na hora a internet falhar e tal, não sei o que, tá acabando a bateria, eu tenho que fazer um pagamento de Uber e falar, eu juro por Deus, olha aqui meu Instagram, não sou fake, me chama o direct, que com certeza, tá, eu Aí vou a te gente pagar. resolve, a gente Aí resolve. chama e resolve. Gente, Leia, eu quero saber de você, antes de falar, né, do Conecta, né? Uhum. Que são sócios, né? Essa associação familiar, né? Essa sociedade incrível, né? Porque, como eu falei para outras pessoas, você ser sócio de parente, de família, parece ser fácil. Para alguns enquadra, para outros não, né? Mas tem a questão da intimidade, né? Da verdade, né? Eu acho, de repente, talvez seja melhor, né? Que eu tenho que falar de vocês. A minha opinião aqui é zero. Leia, eu fiquei sabendo que você tem uma história de superação incrível. Por que falo superação, gente? Porque você pode superar um desemprego, você pode superar até a morte de um amigo, do pai, meu Deus do céu, de um filho, você morre junto, mas a vida continua. Mas você superar um câncer, e até dou uma parada falar sobre isso, até porque tem histórico na minha família e tive perdas com essa doença, e você superou. Linda e empoderada, eu fui lá, vi a tua autenticidade, me conta como é que foi isso.
Oh, eu costumo dizer que eu sou muito mimada. Eu sou filha mimada do pai. Eu sou mimada, literalmente. Em 2018, eu conheci um missionário chamado Fábio Santana, no Ministério Redenção. E ele foi na nossa casa despretensiosamente para fazer uma visita. Até então eu não sabia que eu tinha um câncer. Eu estava com problemas hormonais, tanto que ele me dava. Às vezes eu sentia tanta enxaqueca que às vezes ele me dava comida, porque eu não conseguia abrir o olho. Ele me levava um shake, alguma coisa para eu poder tomar. E nessa visita, Deus revelou que eu estava com câncer no útero. E eu tinha feito alguns exames antes dele. Uma semana antes eu tinha feito os exames. A médica falou que eu estava com alteração no útero e pediu para fazer um exame mais detalhado. Só que nesse meio tempo eu conheci o missionário. E eu fui curada na hora. Eu fui curada na hora e eu vi, assim, o poder de Deus. Foi a vida, sabe? Que é quando a gente conhece o poder de Deus, a gente ganha vida. E com isso minha vida foi vivificada. Com o poder fui curada. Só que não é só a cura do câncer. Eu estava doente nas 5 áreas da minha vida. Todas as 5 áreas não estavam boas. E quando eu aceitei Jesus como meu único seu Salvador, tudo que eu tenho hoje, tudo é para Ele, tudo é dele, ele foi cuidando de todas as áreas, de todas as 5 saúdes na minha vida, ela foi renovada, vivificada, porque eu costumo dizer que a Bíblia a gente acha que é uma religião, e não é, é um código civil. E eu aprendi isso, é botar o código civil em prática. Então, direito não adquirido e não... Direito adquirido e não reivindicado é direito inexistente. E você falou que o Fábio missionário, inclusive, um carinho, de uma bênção maravilhosa, tive o prazer de entrevistá-lo. A gente vê que a energia realmente é forte, né? Muito. Muito forte. Eu tenho também a minha história para contar com ele, você também viu lá, que eu falei lá um pouquinho lá. Sim. Então, assim, e você falar que você foi curada, você conheceu ele e ele te curou. Isso foi já na dinâmica da situação no momento? Ou você, depois que você foi fazer os exames, você viu que de fato você tinha doença, lógico, e depois você constatou a nível de exame que você foi curada? Sim. Eu fui curada assim. Como eu não sabia que eu tinha o câncer, Deus revelou para ele que eu tinha o câncer. E aí, quando ele começou a orar, minha barriga começou a queimar, queimava muito. Sim, minha barriga estava inchada e na hora a barriga secou. Na hora, foi imediato a cura. E como eu tinha exames no mês seguinte, eu fiz os exames e aquela alteração no útero tinha sumido, e a médica falou que realmente era um câncer. É que ela não queria me contar, ela precisava dos exames. Então ela já tinha visto. Então, na realidade, você estava na igreja, conheceu, ele pela força da fé, pela espiritualidade, ele te curou na hora, você não sabia de fato, né? Fez os exames, estava com aquele problema e tal. Depois a sua médica falou que de fato você estava com câncer. Sim. Gente, surreal, né? Eu não conhecia. O poder de Deus é surreal, né? Surreal. Eu não conhecia. Você fica meio que assim, parada, né? É sobrenatural. A gente não conhecia. Ele foi, por isso que eu falo que eu sou mimada de Deus, que ele foi lá, porque ele chegou 2 horas da tarde lá em casa. Olha. E aí eu fugi dele. Eu falava assim, esses pastores, vou ficar em casa não. Que ele nem gosta desse tipo de pastor missionário, né? Não, eu nem sabia quem era. Aí eu falei, mas eu fui trabalhar, era fechamento, era 18 de dezembro, era 15 de dezembro de 2018. E nós trabalhávamos numa empresa da indústria do bem-estar e era fechamento de mês. Então eu deixei tudo organizado e desci para trabalhar. Aí 10 horas eu saí do home office e subi e dei de cara com ele. Então ele não sabia nem meu nome, nem o que eu fazia. Então foi literalmente o poder de Deus que fez, que agiu. E por isso que eu falo, sou mimada. Você teve, quando você descobriu isso, você foi curada, você passou, porque não só eu, como várias pessoas que estão assistindo, vão ver depois, na realidade, né, gente, que é gravado, por favor. E o que acontece? Você chegou, mesmo a médica falando, não, você foi curada, você chegou a tomar algum tipo de medicação, chegou a esse ponto ou não? Não. Tipo,
Ele foi lá com a espiritualidade, o dom de Deus, o WhatsApp direto. Ele deu o WhatsApp direto, né? A gente até fala, a gente brincou entrevistando ele sobre isso, o WhatsApp direto. Daí foi no médico, a doutora falou, e você, tipo assim, ela falou Sim, da questão material, e ela não falou pra você, olha só, não tem mais nada, você não precisa tomar nada, você não toma medicação sumiu. Nenhuma. Nenhuma, também medicação nenhuma, meu cabelo voltou, que caía bastante, voltou a não cair mais, aquele inchaço que eu tinha desapareceu, e na vida que seguiu, normal. Tanto que nós estávamos no dia 18, nós tínhamos um evento, tipo assim, uma semana antes da menstruação, ele tinha uma regra, ele falava, eu ficava chateada, nem é dia 17, porque ele já sabia que eu ficava muito mal. 17 já era o lance, era mau humor. E nem é dia 17, e no dia 18, nós estávamos numa confraternização e a menstruação desceu. Eu não senti nada. Eu falei, ué, estranho, não senti nada. Gente, eu fico sem palavras, porque a gente acaba vendo isso, né, e não é que não queira acreditar, mas é realmente surreal, né? A questão gente, sem brincadeira, eu tô falando por mim e pelo público, né? Tem muitos que vão dizer, caramba, e tem uns que vão dizer, que nada, não é bem assim não, tá entendendo? Isso é armação, não é verdade? Uhum. A gente tem que ir na cabeça de todos. Exato. Os que vão chegar e vão falar legal, que vão dizer não é. Não é verdade? Sim, é porque assim, a Bíblia, ela é um código civil. E aí você precisa acionar aquele código. Simplesmente ele não fez uma oração. Ele fez assim, o que você tem? Um câncer. Na realidade, né, o que você tem? Deus falou para ele e ele acionou o poder. Então, seja curada em nome de Jesus. Todo câncer sai em nome de Jesus e acionou o poder. Eu fui curada na hora, ou seja, a fé dele me curou, porque eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. Ele que tinha, ele que sabia acionar o poder. Então, esse poder está disponível para todos nós, em todas as áreas da nossa vida. Por isso que eu virei agora, você falou, ela é inteligente. Não, eu só sei acionar o poder em todas as áreas da vida. Então, na realidade, quando isso aconteceu, você foi pela fé dele. Porque eu não tinha conhecimento, ainda briguei com ele, porque eu tinha feito. Fábio, vou pagar mico na rede nacional. E quando ele falou que eu tinha um câncer, e eu falei para ele que não, eu tinha ido na médica, que ele tinha falado para mim que eu tinha miomas. E que eu tinha feito um propósito com Deus, porque eu não sabia acionar o poder. Então, para mim, a minha fé era um propósito. Daquele ali que eu ia parar de tomar café. E aí ele falou assim, onde está escrito na palavra de Deus que pareis de tomar café que sereis curada? Aí eu fiquei bem chateada, olhei pra cara dele, eu respeito a minha fé, porque eu não conhecia ele, eu respeito a minha fé. Aí ele, não, eu respeito, é que você não sabe acionar o poder, eu vou te ensinar como acionar o poder. Aí ele acionou e Deus me curou na hora. Gente, isso já tem quanto tempo? Foi 2018, são... uns 7 anos. 7 anos. 7 anos. E nada. Nenhum sintoma, menstruação já voltou normal. No médico várias vezes. Fiz exame, tem menos de um mês que eu fiz exame, tá tudo normal. Agora, mandei pra recente? ele. Mandei até pra ele o exame. Tudo. Mioma nenhum, e você também tinha o diagnóstico, além de ter o câncer, né? Na Tinham questão 3 dos miomas. 3 miomas. Normal. Vida normal. Gente, você que está assistindo, você que está vendo isso, quem não tem fé passa a ter fé, que foi o caso dela, né? Ela nem tinha fé, mas ela acreditou no propósito de ser curada, porque quando você não tem fé e você acredita no propósito, né? Uhum. Você fica assim, caramba, eu não tenho fé, mas esse propósito eu quero, eu acredito. Não é verdade? É porque nós temos direito, né, Rosana? Então, quando a gente tem direito, quando Jesus ele veio para a Terra e nos comprou por um alto preço. E nós começamos a adquirir direitos, só que a gente não sabe como acionar esses direitos. Então, direito não adquirido é direito inexistente, assim diz no Código Civil. E assim é a Bíblia. Então, assim, eu não sabia como adquirir aquilo ali. Hoje, e o Fábio sabia. Então, ele só acionou, ele acionou o poder e funcionou. Cadu, com essa história dela, de vida, né? E de saúde, qual é a sua opinião? Então, que bom que você me perguntou, porque eu ia falar mesmo que você não... Bom. Mesmo que você não perguntasse, eu ia falar, porque eu vejo que eu vou trazer para uma realidade de todo e qualquer pessoa.
que é a você ter a possibilidade de acreditar. E seja em qualquer área da sua vida, né? O acreditar em si, acreditar no seu trabalho, acreditar na sua família, o acreditar em você, no que você pode para poder acionar esse poder em qualquer área da sua vida. Esse acreditar vai te levar a lugares que você nunca imaginava, mas já que estava preparado para ti, né? Já estava preparado para você. Talvez você esteja hoje nesse momento aqui nos entrevistando porque já estava preparado lá atrás, mas primeiro teve um acreditar seu que você podia, como comunicadora, como jornalista, enfim, com as profissões que você tem, que lidar com pessoas, poder tirar o melhor delas. E aí, com isso, transbordar na vida do próximo, que de alguma forma isso está escrito. Não está escrito lá? De semear, de você ter fé, de você acreditar, de você transbordar, enfim. Então, eu tiro dessa passagem, desse depoimento dela, justamente isso. Olha só, seja qualquer área da sua vida, você está com problema de saúde, porque a gente tem algumas áreas, né? É a área de saúde, é a área financeira, é a área familiar, é a área amorosa, o relacionamento. E se você analisar, se você está doente, isso vai acabar te atrapalhando na sua profissão, né? Ou se você está com problema na família, isso vai te atrapalhar na profissão ou vai te atrapalhar talvez no relacionamento. Se você está com problema no relacionamento, isso vai te atrapalhar ou com a família, vai te atrapalhar no trabalho e assim vai, né? Então, se você está com problema, são várias coisas, né? Então, eu falo que eu não gosto muito da palavra problema, apesar de ter falado algumas vezes aqui, mas é porque eu sempre falo que para todo problema existe uma solução. Aí a gente pode parafrasear. Só basta você acionar, só basta você acreditar e fazer a sua parte, porque não é de como ela falou, não tem, você tem que pegar isso, eu vou resolver, você tem que pegar esse direito que é seu. Então, se você não pegar e resolver, muitas das vezes não vai ter quem resolva pra você. Mas tem o cara lá de cima, sim, ele tá fazendo a parte dele, e você? Tem que estar acionando a sua? Você está acionando a sua. Então, você está fazendo a sua parte? Então, isso tudo, se você vê, tudo é um quebra-cabeça, é um jogo, tudo se conecta, né? E que vai sair uma solução, né? Então, eu sou muito dessa opinião. Cara, você tem que estar bem em todas as suas áreas, você tem que buscar ser o melhor, você tem que buscar estar bem em todas as áreas, acreditar e fazer com que as coisas aconteçam. E se não aconteceu da forma como você gostaria, é porque não era para acontecer, e aí você vai buscar um outro meio, uma outra forma, um outro acreditar, e aí vai. É mais ou menos assim que eu levo a vida. Gente, você é fabuloso, né? Meu, se expressa muito bem, né? Um grande influenciador também. Eu aprendi. Eu vou contar pra vocês. Eu gosto de falar, já percebeu, né? Você me deu a oportunidade, agora já mas era. É pra falar entendeu? mesmo. Não vou deixar... Não, mentira. Fala mas eu gosto de compartilhar, e aí é o outro acreditar que eu quero falar. Eu acredito que, vamos botar assim, infância com adolescência, passei uma parte da minha vida sem falar. Eu não falava. Eu era a pessoa mais tímida que você poderia conhecer na face da terra. Eu era as pessoas que ia para um lugar da família ali de almoço, etc. Ficava no canto, recuado, não me comunicava com ninguém. Eu sempre fui assim. E depois, quando eu comecei a trabalhar, né? Porque eu comecei a trabalhar cedo, eu comecei a me comunicar. Comecei a falar com pessoas, comecei a trabalhar com pessoas na rua e tal. E aí, de lá pra cá, então, eu falo pelos cotovelos. Ou seja, o que eu não falei na adolescência e na infância, hoje eu falo à vontade. Mas mostrando que eu era tímido. Eu não falava. Ainda sou tímido para algumas situações, obviamente eu não saio, né? Hoje eu tenho uma maturidade que e experiência de vida, né? Que isso também conta bastante, que me leva a saber me comunicar com o próximo. Mas eu digo para todo mundo, cara, se você é uma pessoa tímida ou se você não sabe se expressar ou se comunicar, tem que ter a primeira vez, tem que começar, tem que tentar, tem que pagar mico, tem que talvez levar um fora, tem que talvez passar por situações não muito agradáveis, desconfortáveis, mas isso tudo serve como experiência. Tipo assim, eu sei que eu não vou fazer, eu sei que não devo fazer assim, eu sei que não devo falar assim, eu sei que não devo agir assim, e aí então eu vou agir assim, e deu certo, é assim que eu vou continuar. Então é isso. Então se você absorve isso, dá certo. Agora é interessante tudo que você falou, e você falou uma palavrinha mágica, né?
conecta, se conectar. Tudo se conecta, é verdade. Daí então, entrando nessa palavra conecta, que ela, né, que foi a cabeça disso, e vocês são sócios, não é isso? Isso, deixar ela falar sobre o conecta é dela. Ah, gente! Conecta é nosso. Quando eu fui lá, eu amei a dinâmica em si, a contato de todo mundo, né? As pessoas ali unidas, um querendo ajudar o outro, né? Oferecer o seu produto, né? Normal, né? Porque todo mundo tem seus negócios, tá? Ter uma troca, né? Isso ali, eu senti uma energia muito boa, né? Conheci pessoas boas lá também, né? Não é verdade? Exatamente. E assim, me fala um pouco sobre isso. E como que ele entrou nessa história. É legal ela contar a história do Conecta, porque o que você resumiu aí rápido é o propósito que surtiu, né, no coração dela de poder compartilhar, e é uma coisa que a gente já faz durante anos na nossa vida, compartilhar com o próximo sobre o que nos faz bem, compartilhar sobre o que a gente tem de bom na mão para poder vender, né, e que a gente acredita, e a gente vendo dores de muitos empreendedores, de muitos empresários, a gente fala assim, cara, ela na realidade, ela viu que aonde ela estava, ela conseguia participar de movimentos que faziam esse tipo de processo de conexão, e aí foi surgindo aí algo muito grande, muito forte, e aí conta pra gente. Sim. Nós trabalhamos, né, há 16 anos com a indústria do bem-estar, trabalhamos com network, e Deus nos preparou para esse momento. E o Conecta Day, ele surgiu de uma dor. Você lembra que eu falei das 5 saúdes? Sim. Então, quando eu aceitei Jesus, que eu fui curado, eu aceitei Jesus, eu comecei a escrever as minhas 5 saúdes. E essas 5 saúdes estavam debilitadas. E uma delas é a profissional. E eu pedi para Deus algo que fizesse parte do meu propósito. Então, o meu propósito na vida, tanto o meu quanto o dele, nunca foi sobre dinheiro, foi sobre servir. O Conecta, ele vem do servir. Nós somos, às vezes, considerado como bobos, de tanto servir que a gente faz. Mas tudo isso, Deus nos preparou para esse momento, para servir e ajudar as pessoas, porque foi isso que Jesus fez. Ele veio e serviu a humanidade. Deus deu o filho dele, serviu ali. E o Conecta, ele nasceu dessa forma, desse propósito. Então, o Conecta, ele é um ecossistema empresarial, onde nós ajudamos empresas e empresários de forma humanizada. Quando eu falo humanizada, as pessoas pensam que é de graça, mas não é, não. Humanizada é você estar mãos dadas ajudando uns aos outros. E quando veio o Conecta, quando eu estava nessa área da minha vida, não estava muito boa, na parte financeira, eu pedi para Deus esse projeto e coloquei, só que eu não sabia como agir. E foi Ele que me deu. Eu pedi uma estratégia. Então, eu estava em casa, tomando um café, eu lembro que era umas 5 horas da tarde, em março do ano passado. Fez um ano em março deste ano. Pouco tempo. Foi um pouco tempo. Né? Isso. E eu vi umas andorinhas passando, e eu fiz, nossa, como elas estão conectadas. E eu anotei no bloco de notas. Só que, assim, nesse meio tempo, eu tinha ido para Curitiba, a gente tinha saído da indústria do bem-estar e eu tinha passado um ano em Curitiba. Eu tinha ido num evento de network chamado Woman Day. Acho que era um evento qualquer. E eu estava à noite rodando o feed e estava lá o Day. Aí eu peguei o bloco de notas, juntei Conecta Day. Porque eu tinha pedido para Deus algo que conectasse com o meu propósito daquilo ali. E aí ele me deu, eu falei, agora eu quero a estratégia. E Deus me deu toda a estratégia do Conecta Day. E aí, só que assim, quando a gente entende que tem propósito, o propósito ele vem à frente do dinheiro. Todo mundo me pergunta, Léa, como é que se sustenta o Conecta? Eu falei, a partir de um propósito. Então, o propósito, ele é aquilo que você faz. E o processo que vai te levar para o objetivo final daquilo ali. E aí eu consagrei a Deus. Então, assim, hoje, o dono do Conecta é Deus. Eu falo para todo mundo, não tem mérito nenhum nisso aqui. Ele deu para cuidar. Ele é o dono da empresa, é ele que direciona. Parece até loucura as pessoas falarem para mim, porque eu não faço nada sem perguntar. O missionário tem o WhatsApp direto e eu tenho um e-mail. Aí eu falo... Essa foi ótima, minha vida, né? O e-mail, se não te responder, também vai ficar registrado. Não, então você faz acontecer, tá né? Registrado. Então eu fiz um contrato de verdade. Um contrato com Deus. Falei, tá aqui um contrato.
tudo que eu vou fazer, eu vou pro contrato. Se esse contrato ele não fizer sentido, não entra. E aí, com isso, eu comecei a montar a estratégia. A gente começou do zero. Tinha zero, Rosana, zero na conta. Zero de dinheiro, zero de tudo. Eu acredito, Zero, acredito, zero, porque zero, eu também zero. já passei por isso. Na realidade, eu fiquei zero várias vezes. Aí eu Jamais cheguei- hoje eu superar. Eu cheguei pra ele Normal. toda feliz. O Cadu tá com um projeto a fazer assim de tecnologia e com eventos. Aí ele, na minha cara, falei, vai funcionar. Aí Tipo, ele deu uma ignorada, né? deu uma Acreditou na irmã, ignorada, ele escutou tava- a irmã, mas deu uma ignorada. É, Foi, Cadu? só que nós temos uma regra lá em casa. Eu e ele, nós temos uma regra. Se um matar alguém, primeiro a gente enterra, depois a gente vê o que faz. Ah, Então tá ele certo. sempre me apoiou. Sangue na E veia, eu né? sempre apoiei ele, eu sempre Sangue fui nos apoiar. olhos. E a coisa foi se desenvolvendo. Eu vi Deus agindo em cada parte. Só que ele estava sempre comigo, apoiando. Sempre. Primeira edição, segunda edição, terceira edição. Aí eu falei, lembra do e-mail? Mandei um e-mail para Deus. Eu falei, preciso de um sócio na terra. E entrando ele como sócio, ele entra na parte do mesmo propósito, que é de servir. Então, assim, tudo que é feito, Deus autorizou, ele está indo lindamente dentro do propósito dele. E tem coisas boas vindo por aí. É verdade. A gente, como ela colocou, né, você falou assim, você não deu muito, não me avalia, por quê? Imagina, já tem alguns cabelos brancos, a gente já passa por várias experiências com pessoas, trabalhando com pessoas, propostas e empresas e negócios a toda hora surgindo, altos e baixos, momentos maravilhosos, momentos de estar se reinventando, né, ainda mais pós-pandemia. Verdade. Então, cara, só que é uma coisa, ela sempre me apoiou em tudo que eu fiz e vai lá, eu tô contigo, né? Mas na vida a gente precisa de provas, né? Vamos lá. E ela agarrou e começou a fazer acontecer. E onde eu podia entrar, que fazia sentido pra mim, porque se conectava com aquilo que ela falou. Eu também sou uma pessoa de servir ao próximo. Eu gosto. Eu me sinto feliz com a felicidade do outro. Eu me sinto feliz se eu conseguir fazer alguém bem, né? Então, e muito. Eu gosto de ressaltar isso, que não é pelo dinheiro, não tem troca financeira, não tem dinheiro que pague você ver um sorriso em alguém por você ter feito bem ou de ter ajudado, enfim. Então, eu gostava de participar e de estar com as pessoas e ver que aquilo que um dia eu aprendi com a minha experiência de trabalho, e aí é uma outra missão que eu levo para as pessoas também, eu acho que eu repito isso, eu repito é porque faz sentido para mim. Tudo aquilo que alguém me ensinou, ou que alguém me puxou a orelha, ou que alguém falou assim, ó, faz assim, eu vi que fazendo dava certo, eu me sinto meio que na obrigação de, quando eu vejo alguém passando pela mesma situação que aquele jovem lá atrás, há 20 anos atrás, 25 anos atrás passou, eu chego lá e falo, ó, eu passei por isso aí, segue assim, faz assim. Né? Então eu gosto de meio que transbordar na vida do outro, no sentido de que, cara, eu já passei por isso, por que eu tô vendo alguém e não vou compartilhar para que ela possa, sabe, cortar um caminho, ou ter um atalho, ou ser eu essa pessoa que um dia alguém foi para mim falando assim, olha, tá certo, tá errado, não faz assim, né? Enfim, então é meio que essa visão e no Conecta tudo isso se Conectou. conectou. Vocês, além de ser sócio, você também não deixa de ser. Você é influenciador, né? Você fala muito sobre isso, né? Eu te sigo lá. E muita coisa eu me vejo nisso, né? Isso, claro, que somou muito e soma muito para o Conecta, né? Foi essa visão que você também teve com o Cadu, na questão dele ser o seu irmão, dele ser um digital influencer. A gente tem que falar sobre isso, porque o que acontece? As pessoas olham e sempre olham a junção, né? Por que que juntou? Por que que deu a proposta? Qual foi a finalidade, né? A gente está vendo aqui que é um propósito, um contrato com Deus. Você com Deus, é você. O resto é o resto. Cada um com os seus pensamentos e com o que você faz não me interessa, desde o momento que seja positivo. Essa é a Rosana Menezes, a questão de energia, tá? Isso eu acredito demais. Tá? Então, essa junção, essa visão dele ter entrado com você, você ter entrado com ela, mesmo você, tipo, eu vou ouvir, como você, de uma certa forma, você falou, no caminho, né? Isso também ajudou? Sim. Foi a visão sua também para com ele, independente de ser irmão? Eu acredito que o primeiro ponto, o que primeiro ajudou?
a minha forma de eu me comunicar. Então, de fato, lá atrás, eu comecei a trabalhar com pessoas. Lá atrás, eu tremia para poder pegar no microfone. Lá atrás, ela não falava uma palavra no microfone. E eu fui aprendendo a me comunicar com as pessoas e fui meio que obrigando ela a se comunicar com as pessoas também. E por quê? Porque ela tinha potencial, ela tinha conhecimento e ela só estava sendo, como é que é a palavra que a gente usa muito, que é se sabotando. Ela se sabotava demais, demais. Ela falava duas palavras que davam vontade de enforcar, mas como tem a Lei Maria da Penha, que eu não sei se serve para irmão, não se serve para irmão. Acredito. Eu não consigo, eu não sei. Gente, eliminem essas palavras da vida de vocês. Eu não consigo, eu não sei, mas você nem tentou. E eu não sei, eu não consigo, eu odeio. Desculpa, a gente não pode odiar nada, mas essas palavras, e a palavra problema, são 3. Né? Não, cara, tira isso do seu vocabulário. Tem palavras que realmente, em vez de te ajudar, ela traz uma negatividade, porque você é. E você o que incorpora, fala, e aí você é o que você fala. Exatamente. Então, tipo assim, é falar assim, eu consigo, eu vou tentar pelo menos, né? Eu vou fazer acontecer do meu jeito, né? Que ela fala um pouquinho baixo, né? E tal. E aí eu falo assim, mas se impõe, postura, tem um microfone que vai te ajudar, né? E porque eu também não sabia. Eu não sabia. A primeira vez que eu peguei no microfone falando com pessoas, eu tremia do corpo inteiro de minha mão tremer. Até hoje, Cadu, eu tive um diretor, que é o Paulo Leonel, eu falo sempre dele, foi um dos primeiros do meu programa como diretor, e uma coisa que ele falou para mim que eu levei para a vida: se um dia você for entrevistar, se um dia você for estar com pessoas que você sentir com energia boa e você não sentir esse frio na barriga, Exato. eu sinto sempre. É e verdade. quero continuar sentindo. Exato. Por mais que você me olhe e veja a maior firmeza da vida, eu sigo sempre. Não, tá? excelente. Isso é muito importante o que você está falando, né? Essa questão de poder enxergar, poder fazer. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Uma frase que eu uso sempre: reconhecimento é vida. E se você quer, você consegue. Exatamente. Simples assim. Exatamente. A gente tem desculpa para tudo, mas de fato, eu vou dar um outro exemplo. Tá falando de pessoas, de conexão, de empreendedorismo, mas a gente precisa falar. Eu não sou muito fã dos esportes radicais, né? Mas eu tento. E aí, só para poder falar assim, essa não é muito minha vibe, não. Né? Que nem agora, eu cheguei de uma viagem mês passado que eu fui nunca gostei de surfar. Mas e aí, eu falei assim, tem uma piscina de onda, tá todo mundo indo surfar. Caí 3 vezes. Aí eu falei assim, já tá bom, já tive a experiência, mas pelo menos tentei, né? E aí vai. Então eu falo isso pra vida. Tente, né? Não diga que você não sabe, que você não pode ou que você não consegue. Você precisa primeiro tentar. E aí sim que surgiu a Leia Maria, que hoje fala também pelos cotovelos, e que se conecta com empresários, com empresárias, com empreendedores, com pessoas de alto escalão, e que hoje leva isso através do Conecta para que as pessoas possam também se conectar a esse propósito de poder ajudar e todo mundo ganhar. Porque no mundo empresarial, no mundo dos negócios, é o jogo do ganha-ganha, né? Mas só que para poder você ganhar, você precisa também ter esse propósito muito bem definido. Se esse propósito é muito bem definido, a gente chega onde a gente quiser. É verdade. E assim, você perguntou qual foi o critério para ele ser o meu sócio. Foi a generosidade. A resposta do e-mail foi generosidade. A gente não procura pessoas gananciosas, né? Porque a ganância não vai te levar, só vai te levar ao fracasso, ao declínio. Verdade. A gente procura pessoas que se conectem a um propósito e que façam o bem, né? Porque eu não acredito que você está nesse mundo para fazer mal. E quem faz mal algum dia aí não é comigo. Tem uma conta para poder acertar. Então, cara, vamos fazer o bem, que todo mundo chega lá, todo mundo vai ter o seu na hora certa. Se é para ser milionário, seremos. Se é para prosperar, prosperaremos, porque tá aí à nossa disposição. Uma coisa que eu vou falar, nossa, eu quero ter parte 10, parte 1000 com vocês. Vamos marcar mais. E eu quero mais, tá? Agora, assim, eu costumo fazer no finalzinho um bate-pronto com palavras. Bora. Tá? Antes de eu fazer isso, que é bem rápido, que eu gosto muito, uma coisa minha não tá no script, você vê que eu não precisei nem ler nada, porque vocês, além da energia boa, e eu conheci vocês lá, né? Principalmente a Leia, eu fui através dela, que ela me convidou, lá na igreja. Na igreja, né? Ali é um templo. É um templo, né? Sim. Não sei, cada um usa um termo, né? Um templo. Uhum. Então, enfim.
E eu fui, gostei, e a gente tem essa conexão com pessoas maravilhosas, né? E as coisas vão acontecendo. E se não acontecer, foi bom te conhecer, a gente continua se conhecendo e o cafezinho vai continuar rolando sempre, que é vida. Café é vida. Ah, Muita com vida. certeza. Então, assim, fala ali. É claro que muita gente conhece vocês, e quem não conhece, passar a conhecer, né? O arroba de vocês, o Conecta, de novo aqui o Conecta, que eu quero ver o Conecta aqui mais uma vez, que eu sou dessas vidas. Fala ali o arroba, fala do Conecta, aí eu vou fazer essa perguntinha, esse bate-bola rápido. E depois, se vocês não me prometer, porque eu sou dessas, tá? Eu vou em cima e perturbo, até eu conseguir. Vambora. Então, deixa eu começar. Sim, As sim, damas. sim. Damas Você começam, né? começa, Fiquem à pode vontade, começar. É são porque como eu irmãos. sou o único fruto aqui, então eu já vou me liberar logo. Mas eu sou o Cadu Bispo, arroba Cadu Bispo, não é padre, não é pastor, não é sacerdote, é bispo, né? A família do meu pai, esse sobrenome. E sou um empresário, né? Trabalho com empreendedorismo e também hoje sou executivo comercial de uma agência de criadores de conteúdo, por isso hoje eu estou envolvido com marketing de influência e por ser casado com um grande influenciador conhecido, acabei me tornando, que é natural, um influenciador também, porque hoje você, empreendedor, empresário, as pessoas elas estão com muita tecnologia e elas têm carência de a parte humanizada, tanto e também de certa forma, ver uma vida real e não mais uma vida fake. Por isso que Big Brother, reality shows, né, bombam de audiência. Por quê? Verdade. Porque eles estão vendo como é que é a vida das pessoas. É tanta tecnologia, é tanta coisa, mas como é que é a vida das pessoas? Então, você, empreendedor, coloque a sua vida no teu negócio e seja a cara do seu negócio também, que é o que a gente tenta buscar. Então, isso eu faço não só nas minhas redes, mas com as pessoas com quem eu trabalho, com os criadores de conteúdo, com os talentos, com os empresários, com o Conecta Day, e tô fazendo ela fazer também, né, essa parte. Mas é isso. Cadu Bispo segue lá e segue o Fala Rô também, Por no canal favor, do gente, YouTube, eu já se perdi inscreva, canal vambora. já 3 vezes, não dá, gente, eu tô ficando deprimida desse jeito. Eu detesto palavra negativa, mas aí acaba dando um tico não, aqui, né? vambora, Dá um vambora. derramezinho aqui, né, É. gente? Mas foi Vamos lá. um prazer imenso estar aqui com você, viu? Fala agora você com eles ali, que eu quero Sim, fazer o sim. bate-pronto com vocês. Eu sou a Leia Maria, meu Instagram é a Leia Maria, Leia com Y. O Instagram do Conecta é Conecta Day, Conecta com 2 N's. E hoje eu só trabalho com Conecta Day, com empreendedorismo. Muito forte. E siga lá, né? Rô, eu te agradeço do fundo do meu coração por tudo. Obrigada por você abrir as portas da sua empresa para mais essa conexão. E que Papai do Céu te pague 100 vezes mais que você está fazendo, viu? Porque Já essa está conta. pagando. O e-mail Vai tá lá, prestar eu mandei o boleto. presença de vocês. Vamos lá para esse bate-pronto que é muito importante para mim. Aham. Verdade. A Verdade. palavrinha, verdade? Verdade. Verdade te leva ao longe. Insubstituível. Mentira. Não te leva a lugar nenhum. Odeio. Traição. Maturidade. Perdoar. Você é capaz de perdoar? Sim. Hoje sim, antes não. Hoje sim, antes não. Você é capaz de perdoar? Não, eu sou uma pessoa. Eu sou muito boa, né? Eu sou uma pessoa boa, eu sou um canceriano, eu sou sofredor. Ah, tá canceriano, entendeu? também sou. Gente, eu só tô atendendo Maria canceriana. Tá de que dia, gente? 17. Ainda tenho 17? o número 17 na minha vida. É junho, julho. 17 Eu sou de julho. 17 de fevereiro. Você é canceriano? Não, eu sou aquário. Aquariana. É. Eu sou 28 de junho, gente. Olha, então, eu sou uma pessoa que sei perdoar, já perdoei várias vezes na minha vida, porém, tive maturidade. É por isso que eu falei a palavra maturidade. Então, por quê? Porque existem situações e situações, mas eu acho que a palavra que resume muito que é traição ou não, que é perdoável ou não, é lealdade. Então, você pode até passar por situações, Sim. mas se você é leal, e aí isso sim é o que Verdade. vale a pena hoje você ter próximo de você. E são duas coisas totalmente diferentes, né? Às vezes você consegue ser desleal e não trair. Quando a gente fala traição, a gente está jogando só para questão de relacionamento, Não. uma questão de se relacionar, né, com pessoas, né? Independente da intimidade ou não. E muitas das vezes você é leal e você consegue ser fiel. Uhum. Muitas vezes você é fiel e desleal. Aí, As duas coisas é difícil conseguir andar juntas. Eu digo na questão de falar de ser humano.
Mas quando andam juntos, é outra vibe, é outra emoção, é Exato. outro resultado. Exatamente. Talvez seja isso que você falou, de questão de perdoar. Que Exato. de repente você olhou o lado da lealdade e que achou que É, teve a capacidade de passar por cima de algum tipo de traição. exato. Não é verdade? A traição ela é até perdoável. Seria isso? ou- Se eu estiver entendendo É, errado, mas me é isso, ajuda. mas é isso. A traição você pode até perdoar e ter a pessoa longe, né? Ou você perdoar e pela lealdade ter a pessoa perto. E nunca Entendeu? é sobre você, é sobre o outro. É. Quem traiu foi ele, não foi você. Então, E quem sai perdendo nessa história toda não sou eu, é a pessoa. Então aí é uma escolha, né? Eu falo que a vida é feita de escolhas, né? By Saulo Coelho. A vida é feita de escolhas, então escolha sempre o melhor. Vambora. Então vamos lá, gente. Conecta Vida. Quem não conhece, passa a conhecer. Vai lá, siga Conecta Day. Conecta Day com 2 N's. Isso, com 2 N's, gente. Não vão errar, tá? Se caso você errar, vai no Instagram dele, vai no dela, ou vai no meu, porque está lá bonitinho, né, vida? Vai entrar muitas emoções lá com essa pessoa. E cigarro também. E já, cigarro, até botei lá, você é vitoriosa, né? Botamos lá no story pra você, porque você é uma vitoriosa. Costumo dizer que nós somos vitoriosos, mas cada um com a sua história, cada um com o seu peso. Sim. Né? Eu não gosto de nada que seja mecânico. Aqui tá aqui, eu vou dar uma olhadinha, acabou, mas acaba eu nem vindo aqui, dependendo de cada situação, né? Sim. Então a energia de vocês é maravilhosa. Eu quero agradecer, tá? Profundamente. E quem não está seguindo, siga Cadu, essa mulher poderosa. E por favor, a mim, se inscreva, né, gente? Vamos ajudar, né, Vida? Por favor, né, Por Vida? favor. Muito Fala, obrigada, Vida. Vida. E eu quero parte 1, parte 2, parte 10. Eu quero. Eu Vamos. quero e eu preciso. Vamos. A gente tem muito Eu recebo. assunto, muita A coisa gente tem boa muito para poder assunto. compartilhar. Não muita dá, né, coisa. gente? Não Tá dá. conectada, Rô, já era. Tô conectado já. O e-mail veio de cima, sabe Tá disso, vendo? né? O que aconteceu comigo, e você não sabe o que aconteceu aqui também hoje mais cedo, né, Vida? Aham. Que isso O aí a e-mail gente- veio de cima. A gente vamos conversar lá em cima, vai ser na quinta-feira. Quinta-feira, são muitas emoções. Já foi falar do Fábio e agora vai ser através de você. Sim. Né? As coisas acontecem. Quando eu sinto algo de energia boa, e se eu já tiver vontade de fazer, só vai me dar um gatilho para finalizar. Nós somos energia e filhos vencedores de Muito Deus. obrigada, Ai, porque Deus eu fico abençoe, viu? emocionada. A gente fica emocionada, coisa boa. É isso. Muito obrigada de Você carinho. merece. Gente, Sucesso, gente! muito! Pelo amor de Deus! Obrigada, Muita Rô. vida! Segue lá, fala, Rô. Thank